Aqui a palestra, mas eu queria dizer o seguinte, uma saudação bem breve para a gente dar o máximo de tempo para a Amélia, porque ela tem coisas muito importantes e bonitas para nos contar. Eu fiz questão de vir aqui a essa mesa por duas razões. Em primeiro lugar, obviamente que eu queria dizer para vocês que o livro que a professora Amélia escreveu, chamado Cartas ao Presidente Lula, eu recomendo que todo mundo leia. É uma obra-prima para a gente entender a relação, né, dos cidadãos, né, com o poder público, com o presidente, né, agora ex-presidente, a visão a respeito das políticas sociais, né, as representações simbólicas a respeito do Estado, das formas de acesso, né, ao poder público, às políticas públicas, e tudo a partir de cartas, né, esse instrumento de comunicação tão enraizado, né, na cultura brasileira. Né? Então, em primeiro lugar, estou aqui para cumprimentar e expressar publicamente a minha admiração pelo trabalho da professora Amélia de muitos anos, né, e agora nos brinda aqui com essa obra muito importante. A segunda razão, não menos importante, é também dizer que, do ponto de vista da Secretaria-Geral da Presidência, nós consideramos que esse processo, né, que vocês estão desenvolvendo, né, sob a liderança, coordenação da Ouvidoria Geral da União, nosso querido Romão, e com a participação ativa, né, de todos vocês, nos seus estados, de buscar, digamos assim, constituir, né, um sistema nacional de ouvidorias públicas, né, fundado em princípio, né, da construção do direito à participação, né, do direito à expressão a respeito das políticas públicas, esse processo que vocês estão buscando de tornar cada vez mais a ouvidoria um instrumento de expressão dos cidadãos, dos atores coletivos, etc., tem o mais amplo e restrito apoio, e não só apoio, a parceria da Secretaria-Geral da Presidência. Isso porque alguns de vocês já ouviram, né, nós estamos trabalhando com a ideia de que talvez o mais importante legado deste mandato da presidente Dilma em relação ao tema da participação e do controle social pode ser um legado no sentido, né, de um lado, de aperfeiçoar, né, os instrumentos de participação social que nós criamos, né, no último período, né, desde a Constituição de 88, que foram extremamente ampliados e densificados a partir de 2003, no governo do presidente Lula, e que agora continua no governo preventivo, mas que, sem dúvida, tem uma série de desafios, né, para o seu aperfeiçoamento, para que eles, de fato, correspondam, né, a esta ideia do exercício de uma cidadania ativa, do aprofundamento da democracia, no sentido de uma democracia efetivamente participativa. Então, nós temos trabalhado essa ideia do aperfeiçoamento junto aos conselhos nacionais, junto às conferências e junto também às ouvidorias. A segunda grande tarefa, do nosso ponto de vista, é a necessidade da gente criar sempre novos espaços e novas linguagens de participação social, no sentido de que a grande maioria dos cidadãos, né, tenham espaços não só de expressão, quanto de deliberação pública. Né? E aqui o livro da professora Amélia nos traz um desafio bastante importante nesse sentido, quando ela comenta, certamente vai falar disso, né, que das cartas que ela analisou, apenas uma, né, se refere aos conselhos municipais enquanto uma instância de acesso a direitos. Né? Então, isso, obviamente, que nos questiona bastante nesse sentido, né, de que, talvez para aqueles setores mais excluídos da sociedade,
todos esses instrumentos de participação social que a gente vem tendo ainda não conseguiram, digamos, captá-los, né, no sentido de ser um espaço efetivamente de exercício da cidadania ativa. Isso, obviamente, coloca um desafio de criar, né, outras formas, outras linguagens, né, que permitam, né, incorporar, incluir esses cidadãos também com relação ao direito à participação. E a terceira grande tarefa, eu já disse, do aperfeiçoamento, da criação de novos instrumentos e linguagens. A terceira é a necessidade da articulação dos instrumentos já existentes e dos novos que se vão criando. E é nesse sentido que nós temos falado da importância da gente caminhar no sentido da construção de um sistema nacional de participação social e de uma política nacional que possa, de um lado, né, institucionalizar, né, todo esse conjunto de instrumentos como instrumentos de Estado, políticas de Estado, direitos do cidadão. Há já muita coisa institucionalizada, sobretudo nos sistemas setoriais de políticas públicas, mas a nossa ideia é estender isso para o conjunto das políticas públicas e para o conjunto do funcionamento do Estado, né? Mas, de outro lado, além de institucionalizar, a ideia de articular esses instrumentos, né? Então, por exemplo, no caso das discussões que vocês já, né, vieram fazendo, como que o trabalho das ouvidorias, né, pode ser articulado de maneira mais orgânica com o trabalho que os conselhos fazem de monitoramento e controle social das políticas, né? Como que o trabalho das ouvidorias pode ser insumo importante, né, para as conferências de políticas públicas, que em última instância analisam também as políticas públicas, né, e podem ter nas ouvidorias um instrumento muito importante de captar informações, percepções a respeito das políticas públicas que podem informar muito bem, né, ao instrumento das conferências. E assim poderia dar mais exemplos, mas não quero tomar mais tempo, mas um pouco para dizer isso, né, que a gente tem uma profunda convicção de que esse trabalho que vocês estão fazendo de estruturar, né, um sistema de ouvidorias, de qualificar o trabalho das ouvidorias na perspectiva da cidadania ativa, da democracia participativa, está em absoluta sintonia com essa diretriz geral do governo, né, de ampliar e de aprofundar as formas de participação no controle social das políticas, né? Então, agora eu fico por aqui e passo a palavra para a nossa estrela principal aqui da tarde, a professora Amélia, para ela contar esse bonito trabalho que ela fez, e antecipadamente peço desculpas, porque daqui a alguns minutos eu vou ter que sair da mesa. Tá? Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelas generosíssimas palavras. E eu queria agradecer o convite do Romão. Primeiro eu levei um susto, quando eu telefono para casa e falam que é do CGU, eu falei, como eu trabalhei no governo, eu falei, ih, deu caca. Tem algum problema. Mas, quando ele falou do convite, eu fiquei muito entusiasmada, pessoalmente, pela importância do trabalho de vocês, a que o Pedro já se referiu, e, sobretudo, porque é uma oportunidade de eu dar voz a esses indivíduos surdos e mudos da nossa sociedade, que nós nos fazemos surdos e mudos, né? Mas como eu sou professora, não vou falar quantas décadas, porque senão eu vou confessar a minha idade, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena introdução, colocando, eu acho que algumas questões que dizem respeito a desafios que vocês enfrentam, mas eu acho que todo o Estado e todas as políticas setoriais enfrentam. E depois eu vou dar voz aos meus sujeitos sociais. Tá? Bom, então, portanto, eu estou agradecendo também em nome dos remetentes, desses anônimos, né, das cartas, autores das cartas para o presidente Lula. Qual é a função
função de uma ouvidoria? Né? É a garantia do interesse público. O que é a garantia do interesse público? Não é? É de que o interesse do conjunto da sociedade esteja acima dos interesses das pessoas. Não é isso? Portanto, no caso brasileiro, qual é o primeiro grande desafio? É que a ouvidoria é um instrumento, tal como a participação social, fundamental para a construção neste país da credibilidade do Estado. Por quê? Porque os direitos sociais, os direitos humanos, por serem direitos, eles são de todos. E qual é a nossa tradição? É de um Estado patrimonialista que a elite soube muito bem se apropriar dele. Né? Portanto, eu acho que o desafio primeiro, ou o norte, né, da ação de vocês, consiste na construção da credibilidade do Estado, garantindo que ele haja obedecendo ao interesse público, o que não é pouco no nosso país. Certo? Só assim é que se pode construir a cidadania. Isto é, que o Estado respeite os direitos de todos de forma igual, respeitando as diferenças. Não? Veja bem, isso também não é fácil, porque se eu estava pensando, qual a clientela da ouvidoria? Monitorando políticas públicas, uma das clientelas é o próprio setor público, não é? Bom, quando eles estavam falando que eles montaram um sistema de avaliação, entre aspas, para poder ter uma noção, um mapeamento, não é avaliação, o Romão vai me matar, mas para poder ter um mapeamento de qual é a atuação geral, né, do Estado da arte da ouvidoria, eles falavam um termo que para a gente acadêmico é um horror, chamado coleta. Coleta é o questionário que a gente tem que, quem dá aula de pós-graduação, preencher para CAPES, que é um inferno. Entendeu? Então, começo de ano tem 2 infernos, imposto de renda e coleta. Bom, mas qual é o problema que se coloca? É a questão desse controle do poder público virar um fim em si mesmo e não um meio, um instrumento para a construção da democracia, para a construção da cidadania, para o monitoramento das políticas sociais. Eu dou um exemplo clássico, né, que eu vivi aqui em Brasília, que era o seguinte: havia aqueles que falaram, o dinheiro do Bolsa Família, grande parte dele tem que ser dirigido a verificar desvios de focalização. O que era desvio de focalização? Hoje está em R$70. Ah, não, aquela família ganha R$72. Então, isso é o desvio da focalização. A política está sendo mal implementada. E a hora que eu argumentava, qual é a diferença entre R$70 e R$72 para a vida objetiva daqueles indivíduos? Para que eu vou gastar esse dinheiro? Sabe? E depois vai ter um outro problema que eu vou agregar mais lá para frente. Agora, esse discurso que vinha de ver os erros das políticas, os desvios, segundo regras, normas, leis bem definidas, né? Ele tem um fundamento que é marcado pela racionalidade do Estado, sobretudo do brasileiro. E essa racionalidade é que o Estado, eu só avalio ou monitoro as políticas por indicadores e índices de eficiência.
O que é eficiência? Eu gastar o menos possível e produzir o máximo possível. Não é? E esses índices de eficiência são burros, por si só. Ou eu tenho que provar que eu fiz mesmo. Eu vou dar uma burrice aqui do CGU, da auditoria, só que não é só dele, é do MEC, é não sei das quantas. Eu venho para cá, eu não posso mandar o e-ticket escaneado para o computador, eu tenho que mandar o original. E com isso eu estou pagando franquia particular, privada, do sistema de correio. E se eu não fizer isso, a próxima vez que o Romão me convidar, eu não posso vir, porque eu sou devedora. Tá certo? Isso é burro, não é? Bom, mas eu acho que além da eficiência, tem um outro traçador que eu acho que é extremamente importante, que é a eficácia social das ações públicas. E eu estou falando de ações públicas porque agora não se trata apenas do Estado. Grande parte de quem produz serviços públicos hoje é o terceiro setor. Já visto o que está acontecendo, por exemplo, na saúde. São as organizações sociais, etc. E o que eu estou entendendo como eficácia social? Eu estou entendendo duas coisas. Que eficácia social não se opõe à eficiência, mas que ela diz respeito à produção, sobretudo em sociedades tão desiguais como a nossa, ela diz respeito à construção e ao fortalecimento da cidadania e da autonomia dos indivíduos. Para quê? Para se tornarem vigorosos atores sociais. Então, veja bem, se eu tenho eficiência com eficácia social, que é desprezada, ou foi desprezada até muito recentemente, tanto que o Pedro está na presidência hoje, né? Trabalhando para que ocorra essa democratização e construção da cidadania, eu tenho a efetividade das ações. Um outro personagem histórico, não só do PT, mas histórico na academia e histórico que está aqui desde o governo Lula, que é o Paulo Singer, em finais dos anos 70, ele falou: escuta, eu não posso medir que está bom o serviço de saúde pelo número de consultas que ele faz, ou pelo número de cirurgias, como eu não posso medir que a política de segurança é boa pelo número de prisões. Isso não está tendo efetividade nem eficácia social. Tá certo? Portanto, qual é como é que a gente diz, a defesa ou a contraforça que se tem, né, contra uma tendência de um Estado e de todos nós, de sermos tecnocráticos, respondermos às leis de forma estrita, as leis, as regras e as normas. Numa mera cultura de que, sobretudo, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Né? Veja, é exatamente a participação da sociedade na formulação, no monitoramento das políticas do Estado, né? Que a gente chama de controle social. Como eu sou uma chata, socióloga, eu falo que está errado esse nome. Eu militei muito na área da saúde, na reforma sanitária. Controle social é o que a sociedade faz em cima da gente, no geral é autoritário. Do que nós estamos falando com essa participação social é de controle público. Isto é, que a participação da sociedade force o Estado a dirigir e dar um conteúdo para as suas ações que responda ao interesse público, ao interesse de todos, contemplando a diversidade. Daí falar, não, mas isso não é, isso vai contra a efetividade, sabe? Porque democracia demora muito para tomar decisão, né? Pedro? Você tem que ouvir muita gente.
dá trabalho, um concorda, outro não concorda, tá certo? Então, daí você cozinha antes, daí tem um monte de conselho que faz tudo por consenso, né? Não pode votar, não pode ter desacordo, etc. Então, eu acho que vocês estão trabalhando num equilíbrio delicado entre as obediências, regras, normas e leis, que é importante, e, de outro lado, uma tradição brasileira de uma cultura que eu chamo de punitiva. Vejam bem, a gente só usa cinto de segurança não é porque tem a convicção de que diminui o risco, é porque ameaçaram com multa, tá certo? Ou a lei seca, né? Daí ficam os jovens o quê? Passando o torpedo, falando, encher a cara. Ó, não passa por aqui, porque por aqui está tendo uma blitz. Vai por ali, tá certo? De outro lado, fala, não, eu tenho que ter os incluídos e os excluídos dos programas sociais, sobretudo aqueles voltados às populações mais vulneráveis, os mais pobres, né? A minha discussão com o Bolsa Família, quando eu estava negociando com o Banco Mundial, era o seguinte, eu não vou ficar monitorando focalização, coisa nenhuma. Por quê? Porque a melhor prova da efetividade do Bolsa Família é ele se auto-extinguir. Se ele se tornar cada vez mais exclusivo e necessário, é sinal de que ele está fracassando. Certo? Então, eu não vou ficar gastando tempo com isso. Ah, mas precisa ver se os pobres sabem gastar. Porque pobre não sabe gastar. Né? E eu argumentei de cá, argumentei de lá, até quando eu perdi a paciência. E falei, olha aqui, eu não vou botar chip em orelha de pobre para saber se ele está dando direito ou não. Entenderam? Então, é disso que se trata. Tá certo? Porque se eu acredito na cidadania e nas diferenças e nas diversidades, tá certo? Cada um tem a sua cultura do que fazer. E as políticas e o Estado, e portanto vocês também, como eu na universidade, corremos o muito risco de sermos normativos. Como é que deve estudar, no meu caso, o que deve fazer, deve ler muito, não pode ler pouco, tem que produzir muito, não, mas tem que se comportar desse jeito, tomar banho, não pode comer o torresminho, né? Tá certo? Quer dizer, é a nossa tradição do Estado. Porque quem era cidadão desse país? Os privilegiados. E os privilegiados sabem tudo e podem tudo. E sabem em nome dos outros, que não são os privilegiados. Então, saber ouvir, saber discernir, porque eu posso ouvir e não escutar, né? Tá certo? É extremamente importante. Porque eu estou trabalhando com um mundo do qual eu não participo. E não adianta eu chamar o outro de tia ou tio. Ô tia, como vai? Certo? Isso não é igualdade. Isso eu estou reproduzindo a subalternidade. Isso se faz muito em serviço de saúde. Tia, como é que vai? Como está a sua dispneia hoje? Primeiro, ela acha que está xingando a mãe, porque não sabe o que é dispneia. Tá certo? Segundo, tia, por que quem deu o direito de me chamar de tia? Tá certo? É a nossa tradição de estar infantilizando. Porque qual é a tradição? Que a ação pública estatal é para pobre, não é para todos. É para pobre porque não era direito de cidadania. Era para aqueles que não eram suficientemente espertos, capazes de sobreviver sozinhos pelo mercado. Tá certo? Daí as políticas serem compensatórias. Mas compensatórias no mau sentido, não no sentido de que eu não tenho dúvida que o Bolsa Família é fundamental, mas eu também não tenho dúvida que eu não posso esperar do Bolsa Família coisa que ele não pode dar. Para essas pessoas saírem do Bolsa Família, eu preciso de políticas articuladas, eficientes, eficazes e efetivas,
de médio e longo prazo. Como é que eu crio oportunidade de emprego no Nordeste? Não é da noite para o dia. Tá certo? No interiorzão do Nordeste. Né? Bom, finalmente, eu acho que tem um outro desafio que as cartas me revelaram, que é o desafio do seguinte. Veja bem, eu me acho aberta, sou militante desde criancinha, trabalhei aqui e tal. Qual foi o meu pressuposto na hora que eu me debrucei sobre as cartas? Eu falei, bom, eles escrevem para o Lula porque são sabidos, vão direto a quem resolve o problema. Né? Quando eu chego em qualquer serviço, eu não quero falar com o atendente, quero falar com o chefe. Não é assim? O Lula, em todas, eu li 1.375 cartas, em todas, foi o último recurso. Eles tinham batido em todas as portas para conseguir os seus direitos. E todas as portas estavam fechadas ou se fecharam para eles. Tá certo? Então, veja, eu também parti de uma hipótese preconceituosa. Não do preconceito, mas pré-conceituosa. Tá certo? Foi um espanto quando eu fui ver, eu falei, olha, o Lula é o último recurso. E eles ainda pedem desculpa, falam, presidente, não é para isso. Tá certo? Mas desculpe, não consegui em outro nenhum lugar. Se o presidente não conseguir agora, ninguém consegue. Não? Bom. Mas havia cartas também em que uma agente comunitária de saúde escrevia, as cartas que eu peguei foram de 2004 a 2006, portanto eu peguei a época pré-eleitoral. E falava, presidente, o senhor acha que com um salário mínimo eu consigo viver? Era uma agente comunitária de saúde. Né? Não se esqueça que eu tenho 1.500 famílias sob minha responsabilidade, que esse é um ano eleitoral. Se o senhor não me der o Bolsa Família, eu vou fazer campanha contra. Sabe? Veja bem, eu peguei esse caso porque ele é sintomático. Quem é uma agente comunitária de saúde? Ela mora na comunidade. Eu não sei se ela é da comunidade, no geral não é, mas mora na comunidade. E é alguém da sociedade que parte do tempo está com a camiseta do Estado, parte do tempo está com a camiseta da sociedade. Então, a posição a mais retrógrada foi de quem tinha mais contato com o Estado. Certo? Eu acho que isso são coisas para a gente pensar e depois eu vou dizer por quê. E o que eu encontrei, então, lendo todas as cartas? Em primeiro lugar, que o Bolsa Família, que foi a minha porta de entrada, porque foi as cartas a que eu tive acesso. Certo? Então, é um negócio meio difícil, estou aqui cantando o Pedro para ver se ele consegue acesso a novas cartas para mim. Né? Que eu adorei fazer isso. O Bolsa Família representa a histórica falência de todas as nossas políticas públicas na área social, apesar de tudo que se avançou nos últimos anos. O Bolsa Família substitui trabalho. Tem aqui uma fala que fala o seguinte: presidente, um benefício se acaba. O que eu quero é trabalho. E trabalho é o grande problema, apesar de toda a criação de empregos formais, o que é um esforço hercúleo que está sendo feito atualmente. Sabe? Agora, isso já me desmistifica que Bolsa Família está para pobre se encostar. Estimula o não trabalho. Eles querem trabalho, eles querem a vida digna. Sabe? Até porque o Bolsa Família não é um direito. Eles sabem que isso pode se acabar.
embora se refiram ao Bolsa Família como um direito. Presidente, eu estou atrás do direito das minhas filhas. Não? Por outro lado, tem o seguinte, presidente, não dá para só falar com um tal deputado, não sei o quê, para ver se ele resolve a minha papelada. Veja, ele não está pedindo um favor porque ele quer, porque quer. Ele tem o direito, não conseguiu. Quem sabe o deputado consegue, porque ele tem influência naquele município. Certo? Isso é uma prática política que eu chamo da velha prática política. Então, tem uma tensão aí entre o novo e o velho. E esse novo são pessoas de uma dignidade que me espantou, e me espantou essa dignidade pelas condições absolutamente cruéis de vida. Vocês vão ver algumas cartas que eu vou ler, né? Que estão de cabeça erguida buscando direitos. Certo? Bom. Por outro lado, vocês estão falando, e eu acho que tem que ser mesmo, de um Sistema Nacional de Participação e um Sistema Nacional de Ouvidoria. E vão ter que enfrentar como contemplar esta diversidade da realidade brasileira. Eu me lembro que o primeiro prefeito que eu recebi aqui, ele era do interior de um estado, eu não vou falar qual, um estado pobre, veio para Brasília com 4 assessores, 3 telefones celulares e entrou na minha sala e queria uma cota maior de bolsa para o município dele. Daí eu pedi os dados e falei, olha, mas tem X bolsas que foram concedidas indevidamente. Se o senhor corrigir isso, o senhor está com a cota que o senhor está me demandando. Ele vira para mim e fala assim, doutora, a senhora quer que eu morra? Ponhar para dentro eu ponho, ponhar para fora não ponho não. Sabe? Jamais tinha me passado isso pela cabeça, que é, em muitos lugares, a racionalidade do Estado, tá certo? Vai contra uma cultura velha, antiquada, que, como toda cultura, quando a gente estuda essa sociedade, é algo que muda de uma forma muito mais lenta e não é resolvida por normas, por decreto ou por penadas. Isso tem que ser uma construção paciente. Né? E tem a questão da prática institucional. Que é uma prática institucional que, no geral, exige do usuário, primeiro que o usuário não é usuário, ele é o carente que ele vai procurar serviço. Né? Coisas que ele tem que provar, como é a nossa cultura, que ele tem que provar que ele tem o direito. Que ele mora naquela região, no território da Unidade Básica de Saúde, que ele mora mais de 2 anos para poder ter direito a não sei o quê, que ele é efetivamente doente para ele ter direito ao benefício de prestação continuada, né? Sendo que, apesar de todo o esforço que tem desde o governo Lula, de que o direito básico de cidadania é o direito de existir e de ter documentos, vocês ainda têm uma massa enorme de gente que não tem acesso a isso. Né? Em segundo lugar, eu tenho, porque o desgraçado desses pobres, eles mudam de lugar, gente. Eu não posso planejar uma política, porque eu planejo para essa demanda aqui, daí o desgraçado muda para outro município. Como é que ele vai fazer isso? Né? Daí, de repente, ele tem uma renda que é maior do que o Bolsa Família, eu desligo ele, mas daí ele fica desempregado. Que raio! Ele está sendo contra a racionalidade do Estado. E daí ele não consegue entrar de novo no Bolsa Família. O que eu estou chamando a atenção com isso é sobre a diversidade das condições de pobreza.
que foi outra coisa que me espantou nas cartas. Eu tenho certos traços essenciais da pobreza do interior do Amazonas, do interior do Nordeste, da periferia e do centro de São Paulo, de Niterói e do Rio de Janeiro. É o não acesso, são as portas fechadas, é não ter acesso ao trabalho, por N motivos, ou porque tem idade, ou porque não tem saúde, ou porque o trabalho que não consegue fazer, sabe? Eu tenho uma homogeneidade de situações essenciais, vamos dizer, de vulnerabilidade social, mas numa heterogeneidade de contextos sociais, de um lado. E de outro lado, hoje ele tem trabalho, amanhã ele não tem, tá certo? Amanhã o marido larga a mulher com 4 filhos, né? Quer dizer, é uma situação de uma dinâmica dentro de um círculo de ferro, que é o círculo de ferro da pobreza, tá certo? E o Estado age como? Como se fosse fácil entrar no Bolsa Família, sair do Bolsa Família, entrar na pensão do INPS, sair da pensão do INPS, tá certo? Né? Agora, quem é esse Estado? É o governo federal? Não. É uma rede, é a rede de serviços que todos que trabalham nesses serviços são o Estado. E é aonde se aprende a cidadania. É no sistema de ouvidoria, dos quais vocês participam, que os cidadãos vão aprender a ser cidadãos. Tratados como indivíduos portadores de direitos, tratados como sujeitos sociais, que eu posso até individualizar. Aliás, tem um folclore que é o seguinte: quando o Lula assumiu a presidência, num dos primeiros dias, ele estava lá numa reunião e o cara foi servir um café, o cara que sempre serve o café, né? E o Lula chegou e falou: obrigado, fulano. E o garçom que serve o café caiu no choro. Que foi a primeira vez que um presidente da República tinha notado que esse indivíduo tinha um nome. Sabe? Por quê? Porque cidadania, e eu só reivindico cidadania se eu tiver a promoção e as condições para minha autoestima. Senão eu me acho tão lixo, tão pobre, tão sem direito, que como é que eu vou reivindicar? O que vier é favor, e está muito bom. Não é? Bom, e o que é que fazem as cartilhas? Já que vocês estão fazendo cartilha também, né? Seja de prevenção, seja de tudo. Infantilizam a população, acham que ela é burra. Tá certo? Ou tem que ter historinha, ou tem que colocar dedo. Né? Então confunde ser claro com chamar o outro de burro. Né? E vocês vão ver que de burro essas pessoas não têm nada. Aliás, tem um português castiço que dá inveja a Guimarães Rosa. Não sabem grafar, não sabem escrever corretamente. Várias cartas eu tive que ler e reler em voz alta para entender o que eles estavam querendo. Porque eles escrevem como eles falam. Né? Mas, num português castiço, eu dou um exemplo. Resposte-me. Eu ficava encantada. Ele cartas, resposte-me. Né? Bom. Portanto, eu acho mais do que fundamental que tenha como regra a construção do interesse público, deste Estado público para todos, com a construção da cidadania e destes cidadãos não como consumidores de serviços, certo? Mas como
aqueles que estão buscando esses serviços porque a eles têm direito, que é uma postura diferente. Uma eu posso pegar debaixo do braço, encaminhar, né, e ficar depois paparicando. A outra coisa é eu informar e depois monitorar para saber se a coisa está andando, mas dando autonomia, não infantilizando. Você está falando óbvio? Não estou, porque é a tradição do Estado brasileiro, em todas as áreas sociais. E por que isso e o trabalho de vocês se torna tão ou mais, ou cada vez mais importante? Porque, como nunca antes, a década de 20 no Brasil está assistindo à construção de políticas públicas, não só na área social, de enorme, o que a gente chama capilaridade social. O Estado está cada vez mais adentrando na vida privada das pessoas, seja através do cadastro único, seja através das condicionalidades do Bolsa Família, seja através do programa de assistência integral à família, seja através do CRAS, da assistência social, certo? Não é à toa que eu dei o exemplo do agente comunitário de saúde. Não? E eu já fiz uma pesquisa que é de estabelecer. Porque o agente entra na casa das pessoas sem nenhum respeito. Absolutamente sem nenhum respeito. Como dotados de uma autoridade, né? Que ele pode entrar no quarto e abrir a janela, falando que a geladeira está suja, para não sei das quantas, né? E com a tradição da normatividade. Isso eu acho extremamente grave. Quer dizer, então, vocês estão trabalhando com várias tensões, né? Primeiro, de que vocês são bicho-papão. Falar em ouvidoria é ser o bicho-papão. Então, estão querendo me controlar. Né? Segundo lugar, porque estão dialogando para dentro do Estado e para fora do Estado. Sobretudo para fora do Estado. Né? E terceiro, porque são aqueles que vão ajudar nesse sistema de ouvidoria, e o Pedro já chamou a atenção para isso, para articular as políticas estatais, as políticas públicas. Porque eu pego o doente mental, que é aquele que é aquele que sempre repete na escola, né? Que por sua vez tem uma família desintegrada, que também tem a questão da violência, que não vai na saúde, tá certo? Portanto, vocês vão ter que ser, ao mesmo tempo, parceiros do Estado e parceiros da sociedade. E ficar nessa tensão. Né? Feito isto, eu vou passar para algumas das cartas. E a primeira delas fala de vocês. E deixa eu só esclarecer uma coisa. Copiar essas cartas demorou muito tempo, porque eu não tive financiamento. E eu tinha que vir aqui e copiar. Não podia tirar fotocópia. Foi um compromisso que eu assumi. Porque eles se identificam com tudo. Eles se entregam nus para o presidente da República. Identidade, certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento, o cartão do Bolsa Família, a senha do cartão, etc. Então, se o Estado, para o mal, quisesse identificar essas pessoas, identificaria. Então, tinha razão o acordo que eu fiz, que eu não tiraria as cartas. E já copiava sem nenhuma identidade. A única identidade que eu copiava era assim: se era homem ou mulher,
rural ou urbano e de que estado. Só isso. Tá? E escrevi, daí foi o que me deu mais trabalho, porque o Horto corrige, como eles escreveram as cartas. E eu não queria fazer um trabalho acadêmico, que daí eu podia fazer uma tese e falar, viu, eles gostam de trabalhar. Daí ficava dissertando sobre o trabalho e daí botava 3 frasezinhas. Eu queria esses sujeitos aqui. Então, depois de muito dar tratos à bola, eu peguei por problemas da área social. Né? Então, eu peguei primeiro por que eles escreviam para o Lula e como que eles se referiam ao Lula, depois com trabalho e previdência social, depois com saúde, tá certo? A questão da descentralização e por aí eu vejo uma relação de confiança com o Lula. Está tudo escrito errado, grafado errado. Excelentíssimo Luiz Inácio da Silva, venho por meio desta contar o segredo de minha vida. Acho o senhor um homem tão digno que não vai me prejudicar. É que eu fiquei viúva e com 2 crianças para criar. Como eu não tinha condições, vejam bem, os conselheiros tutelar pegou os menores e levou para o orfanato. Não tirou a guarda de mim, mas levou eles. E eu fiquei desesperada, briguei até com o juiz de menor. E peguei os meninos e não os devolvi mais. Os conselheiros de menor falou que não vai mais me ajudar. O segredo é que eu, encaminhada pela psicóloga, fui ao médico psiquiatra que me orientou para dar uma de doida na perícia médica para conseguir receber o INSS. Senão, meus filhos iam passar fome. Consegui receber, mas toda vez que eu vou ao médico, por medo de perder, eu aumento muito o que estou sentindo. E o médico obriga eu a tomar injeção de calmantes. Estou com medo. É que, por um lado, o médico me ajudou, mas estou sendo tratada com desprezo pelos funcionários da prefeitura. Pus os menores para estudar na escola. E o diretor tirou, falou que não podia estudar lá. A assistente social da prefeitura colocou eles na escola da prefeitura. Agora, o outro diretor inventou que o meu filho faltou de escola para cortar a 6ª escola, só porque eu fui na ouvidoria reclamar. A única justiça que tem aqui em, não sei onde que é gratuita, é e fala o nome de uma faculdade de direito privado. Já fui lá e os advogados pegam documentos, mas nem entra em processo. Meus filhos já perderam 2 anos de escola. Eles ficam falando para eu ir procurar meu médico, que estou nervosa. Mas eu digo para o senhor, tenho sim problema de saúde, mas não é grave como eles dizem. Eu falei com, que é assessor do deputado federal, mas não expliquei como explicando para o senhor. As escolas que meus filhos estudam, mais um médico, neuro e pediatra, encaminha para o psiquiatra. E o psiquiatra fala que o menino não tem nada, é eu que tenho. Já escrevi ao Conselho Regional de Medicina e não tive resposta. Também falei com o secretário de Educação e ele nada fez. As reclamações da ouvidoria, não tive resposta. Senhor Lula, tem aí no TRF de Brasília o processo do meu marido falecido. Talvez o senhor possa fazer algo a respeito. Admiro o senhor como presidente. Olha o novo e o velho. Mas estou pedindo ajuda como filha pede a um pai. Me dê um conselho. Se o senhor falasse com o deputado fulano, ele está aqui e talvez me ajude. Veja bem,
eu tenho aqui duas coisas que eu acho que é importante a gente discutir. Uma que vocês não funcionaram, né? É a primeira. Mas a outra coisa é que, veja, ela escreve menos em vez de menor, parece o Lula, né? Falava menos, né? Escreve errado e tal, mas ela é capaz de ir à ouvidoria, ao Conselho Regional de Medicina, pedir para falar com o deputado, vai ao secretário, ela bateu em todas as portas. Mas agora eu quero falar do médico. Tá? O que o médico fez? Ele ficou com pena dessa mulher, que o Conselho Tutelar, em vez de ser sensível e tentar resolver a questão da família, fez o quê? Tirou as crianças, tá certo? Como você tira o sapato. Não é isso? Daí já começa essa sensibilidade. Né? Aí ela vai para este médico do INSS, aliás, os peritos do INSS são o diabo em pessoa, né, pelas cartas. São um horror. E dá uma de louca. Veja, quem me encaminhou e falou, olha, dá uma de louca e daí você recebe, foi uma pessoa que tinha profundo compromisso pessoal com a situação cruel de vida dela. Certo? Mas veja bem, será que isso constrói a cidadania? Eu acho que é uma outra tensão que vocês vivem. Quer dizer, é como eu ouvir, escutar e encaminhar o caso pelos canais públicos de todos, quer dizer, pelos canais devidos, tá certo? Porque eu, enquanto profissional, por mais comprometida que eu seja, eu não vou poder resolver o problema de todo mundo. Eu já peguei um caso, por exemplo, num centro de saúde, em que uma enfermeira pegou o próprio carro, botou o paciente dentro do carro e levou para o hospital, porque senão o paciente ia morrer. Certo. O que estava a 3 posições da fila morreu lá. Falou, bom, melhor morrer só um do que morrer 2. Perfeito. Mas não foi dado nenhum passo a mais para que aquela unidade tivesse ambulância. Ficou claro o que eu quis dizer? Quer dizer, o problema é que eu tenho que acolher cada caso, e cada caso é um caso, porque são sujeitos individuais, mas que estão representando uma coletividade que, se eu encaminhar no sentido público do direito e acompanhar, né, para que ele não tenha todas as portas fechadas, eu estou construindo para outros sujeitos sociais uma nova realidade. Né? Porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo isso. Né? E não é à toa que ela fala, Lula, eu estou me referindo a você como uma filha para um pai. Foi para a única pessoa que ela teve confiança de confessar o que estava acontecendo. Né? Bom, falando mal de vocês agora, né? Já falei mal. Agora, a da agente comunitária, para vocês verem que eu não estou mentindo. Senhor Luiz Inácio, as eleições estão aí. Como eu já falei, sou uma líder em minha comunidade, onde atuo como agente comunitária de saúde. Tenho mais ou menos 5.000 votantes, onde os visito dia após dia nas visitas domiciliares. A decisão, senhor Luiz Inácio, está em suas mãos. Essa sabe das coisas, né? Senhor presidente, é com satisfação que
responda a sua carta. Sei que posso parecer um pouco enjoada, mas quero que Vossa Excelência me entenda, é que às vezes as pessoas dão quase nada de atenção para a gente, e sinto em que sou muito importante, estou super empolgada, e lindo e maravilhoso saber o quanto sou importante, estou me sentindo gente. Amei receber sua resposta. Esse estou me sentindo gente é que é fundamental para a cidadania. É isso que eu estou chamando de autoestima. Sou trabalhadora rural, mas minha saúde já não me permite trabalhar como antes. Em maio de 99, sofri um acidente no qual fraturei a coluna e a cabeça. Dei entrada no pedido de auxílio-doença no INSS, fiz perícia, o médico concedeu 5 meses de licença e o INSS me negou o benefício. Também, logo que me recuperei um pouco da fratura na coluna, eu não sei como é que ela andava, a osteoporose avançou e eu nada posso fazer, nem mesmo o tratamento que o médico recomendou, e sinto dor de cabeça diariamente. O que tiro da roça já não é suficiente para o meu sustento. Os meus filhos também não têm condições de me ajudar. Agora, especificamente no dia 14 de fevereiro, dei entrada no pedido de aposentadoria por idade e novamente foi negado. Como o senhor pode ver, eu tenho sido vítima de muita injustiça. Isso é fantástico, né? Por favor, me ajude. Eu preciso deste aposento enquanto ainda vivo para cuidar de minha saúde. Eu sei que o senhor pode interceder por mim. O INSS alega a falta de provas, mas tudo o que o presidente do sindicato pediu, eu levei e apresentei no INSS. O que mais eles querem? O meu processo está na justiça, mas aqui, quando conseguem resolver um caso assim, é num prazo de 1 ano e meio, 2 anos no mínimo. Será que eu vou estar viva daqui a 2 anos sem tratamento? Quer dizer, veja bem, o que é que eles estão aqui me dizendo? Primeiro, que ela não consegue a justiça. Ela é vítima de justiça. Qual é a vítima de justiça? Porque ela cumpre as regras e as normas para poder ter o benefício e não tem. Né? E logo depois vem uma que vai para o serviço de saúde, escreve para o presidente e fala: não, eu pensei que eu fosse lá encontrar um que deu, não, aqui eu vou falar, um médico, né? Mas o que eu encontrei foi um cavalo. Ele falou para eu cortar a minha perna. Vê se pode uma coisa dessas. Certo? Então, isso tudo é um pouco para mostrar para vocês, em primeiro lugar, essas pessoas conhecem seus direitos, sabem onde buscar. E eu estou falando de pessoas que eram ou candidatas ao benefício do Bolsa Família, certo? Ou que tinham tido o benefício cortado. Numa época que nós estávamos unificando os cadastros dos várias bolsas e tínhamos prometido que não íamos diminuir o valor do benefício. Fomos atropelados pela racionalidade do Estado, que mandava para a Caixa Econômica virava lá naquele supercomputador deles e depois devolvia o benefício diminuído. Né? Várias vezes recebemos, e depois continuaram recebendo, visitas do TCU. Por quê? Porque a gente tentava fazer de tudo para dar uma elasticidade nos critérios de desligamento. Então a gente começou a aumentar. Não, dá um aviso porque o filho não está na escola, dá depois de 90 dias outro aviso,
depois não sei o quê, né? E o TCU vem em cima e diz a regra é a regra. Né? Porque a gente estava vendo que essa situação de pobreza era uma situação dinâmica. Todo mundo acusa que quem tem Bolsa Família não procura trabalho. Eu não sou doida. Mas veja, eu entrei no sistema, a não ser que eu não cumpra as condicionalidades. Eu vou para o mercado de trabalho, eu tenho trabalho um mês. Depois, no segundo mês, eu não tenho mais. No setor rural é sazonal. Certo? Como é que eu vou deixar o que garante a comida dos meus filhos na mesa por algo que é o mercado? Para não falar, isso é uma coisa que vocês podem muito bem ver, né? Os prefeitos dos municípios menores que voltam as mercearias para quem tem o cartão do Bolsa Família. E daí põe o preço que eles quiserem. E uma coisa muito interessante é o fato de que o cartão do Bolsa Família dá dignidade para eles, porque agora eles podem entrar e comprar. E são respeitados, porque eles têm fundo, eles não são mais suspeitos. Né? E, finalmente, Bolsa Família é uma enorme bolsa medicamento. Tudo que o SUS não dá, ele precisa do Bolsa Família para comprar remédio, para levar o filho para o outro município para poder ser operado ou ter um tratamento de maior complexidade, tá? Para poder ficar junto com o filho que está na capital, filho de 2 anos, fazendo um tratamento longo, que não pode deixar o filho sozinho, né? Mas, curiosamente, todos passaram por um serviço de saúde, porque todos têm os diagnósticos, que, como eu trabalho na área da saúde, são os traçadores do programa Saúde da Família. Ó, eu tenho hipertensão, eu tenho não sei das quantas, eles têm os diagnósticos. Às vezes dão o remédio que eles precisam comprar. Né? Mas não tiveram segmento no SUS. Então, só porque eu sei que o ouvidor do SUS esteve aqui, e ele e o Ministério da Saúde, em várias coisas adiantou muito, como eu militei na reforma sanitária, como eu já disse, a gente saiu na frente, na Constituição de 88, e saiu na frente para implantar o SUS. Acontece que, cuidado, se vocês me perguntarem agora, eu acho que não é de hoje que a saúde está retrocedendo. Eu acho que a última pancada aí é a isenção de impostos para incentivar planos e seguros de saúde populares. Certo? Que isso vai contra a ameaça do SUS. E por quê? E agora eu finalizo. Porque a ouvidoria, claro que eu falei dos pobres, mas ela tem que ser para os ricos também. E pobres e ricos têm que ser tratados iguais. Ah, os ricos vão procurar menos? Claro, eu sei o caminho das pedras. Tá certo? Ai, se o secretário não vai me atender, claro que vai. Né? Mas eu não tenho nenhuma política pública eficiente, eficaz e efetiva se ela não contempla pobres e ricos. Ainda mais no nosso país, que a tradição é que o Estado é para pobre. A grande novidade de 88 para cá e de 2000 para cá, certo? É que com os direitos, o Estado e as políticas públicas são para todos. E aí o papel de vocês é fundamental. Obrigada.
2 para 6, ainda a gente tem algum tempo para pergunta, então a palavra aberta para vocês aqui. Como a gente tem feito, 3 em 3. O primeiro aqui, temos a segunda aqui, por enquanto só. Gente, boa noite. Primeiro, quero agradecer a vida, né, pela oportunidade de estar aqui fazendo história e dizer que esses 2 dias foi muito rico no nosso país, nas nossas ouvidorias. Fiquei feliz aí com a palavra da professora Amélia. Meu nome é Paulo Henrique, estou promovido da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará. Então, a assistência social, a Lei Orgânica da Assistência Social completa agora 20 anos, é isso, professor? 20 anos. E eu participei de todo o processo, desde a implementação da lei, de toda a organização da assistência social, do Sistema Único, do Fome Zero, da organização das secretarias. Então, a assistência social hoje é uma rede muito bem estruturada, os CRAS, toda essa rede. Mas tem algo que me chama a atenção. Um ano atrás, eu vi o lançamento do PRONATEC, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A gente da assistência se preocupava muito com a porta de entrada, mas eu me preocupava muito com a porta de saída. E vi quando a presidente Dilma, ela empolgada com o PRONATEC, e o governador do estado do Ceará também muito empolgado com essa formação e capacitação, é tanto que nós estamos com 70 e tantas escolas de profissionalização. E o meu chefe me chamou de imediato, professor, disse: Paulo Henrique, nós temos aqui o PRONATEC, gostaria que você acompanhasse. Quando eu vi a porta de saída do Bolsa Família, eu disse: agora chegou, agora é minha praia, né? Agora eu vou conseguir. E o PRONATEC, gente, ele é do MEC, ele tem uma parceria com o MDS. Aí eu imagino, gente, você pegar um usuário do Bolsa Família, um cidadão do Bolsa Família, e trazer para a escola técnica, trazer para o Senai, trazer para o Senac, isso é algo maravilhoso. Você pegar uma pessoa lá do Tamboril, um município nosso, pobre, ele está lá fazendo um curso, ele mesmo não vai nem acreditar que ele está fazendo um curso do Senac. Mas só que passou pelo imaginário, gente, a gente não pode dizer que se ele fizer o curso, ele vai perder o Bolsa Família. Eu disse: isso não é verdade. Não vai acontecer isso. E eu fui testemunha, professora Amélia, sou testemunha, porque eu participei de vários encerramentos dos cursos, evasão zero, porque o curso era de qualidade. Quando aquela senhora sai lá do distrito, vai lá para a sede, ou de moto, ou de qualquer forma lá, que chegou lá, e faz aquele curso, que sente que o professor do Senai é um professor bem preparado, é uma instituição que tem toda uma expertise em qualificar o trabalhador brasileiro, então dá uma segurança muito grande. Então, não é aquela história que é pobre para pobre. Não acredito, professora Amélia, se aquilo tem, se é bom, se tem a qualidade, o povo é muito inteligente, ele sabe, ele vai participar, ele vai construir e vai sair do Bolsa Família, dessa lista tão negativa do nosso país. É só isso para a minha contribuição. Professora Amélia, Ivan Melo, sou doutor-geral da Universidade Federal. Eu quero lhe dizer que foi uma graça poder escutá-la, conhecê-la pessoalmente, pelo menos um pouco. Seu trabalho é algo, uma contribuição histórica para a cidadania desse país. Tenho certeza disso. Fiquei com vontade de pegar seu livro e mandar para muita gente. Vou ler. Eu queria saber duas coisas. Se a senhora chorou quando leu as cartas. E se o presidente Lula respondeu a alguma carta dessa, como é que foi a resposta? Eu não sei como é que foi esse processo. Obrigado. Boa tarde, professora Amélia. Eu sou Nancy, da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro, e estou até com a voz um pouco embargada com essa situação, com esse relato das cartas, porque eu vivi essa situação na minha família, já com a presidenta Dilma, na questão da saúde.
A minha irmã, né, foi vítima de um câncer e passou por toda essa trajetória, né, de buscar o apoio, a internação, o tratamento no INCA. E me pediu, irmã, se eu não fosse uma ouvidora pública, me ajuda. E eu, me fazendo, né, representante dela, escrevi uma carta à presidenta Dilma, relatando o ocorrido, e eles que me escrevem, me contatam depois, encaminhando a minha irmã para o tratamento no INCA. Então, me emocionou ouvir o relato da senhora por ter vivido essa situação, né? Infelizmente a minha irmã não sobreviveu, e eu sei realmente que as cartas, elas funcionam, né? E sobretudo quando chegam a alguém com a sensibilidade, né? E sabedores de toda essa trajetória que as pessoas passam para ter o seu atendimento, seja no Bolsa Família, seja na saúde, enfim, no benefício do INSS. Então eu estou, além de emocionada, né, com o seu livro, com toda essa trajetória para ter escrito esse livro, mas assim, eu espero até que essas cartas continuem salvando vidas, né, fomentando aí a melhores condições de saúde, trabalho e ouvidorias também. Parabéns pelo trabalho da senhora e parabéns ao Dr. Romão por me fazer estar aqui, vivenciando toda essa experiência dos meus colegas e esse final agora com essa história tão emocionante. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, eu sou ouvidora da Secretaria de Política para as Mulheres. Fiquei encantada com o seu relato, o seu livro, e isso, inclusive, me suscitou aí uma ideia, uma proposta até para fazer para a senhora, porque nós, na ouvidoria da Secretaria de Política para as Mulheres, nós recebemos muitas cartas de mulheres, e agora ainda mais com a presidenta Dilma, que se identificam pelo fato de ter uma presidente mulher, né? E que então escrevem para ela pedindo também: a senhora como mulher, como mãe, entende a situação que eu estou vivendo e tudo. Então até tem uma proposta também agora da senhora poder ter essas cartas e aí fazer um novo livro já com as cartas para a presidenta Dilma, com esse enfoque de gênero. Eu acho que vai ser bem interessante. E realmente é muito gratificante para a gente ler essas cartas. Na ouvidoria nós tivemos, inclusive, situações de mulheres que nos escreviam essas cartas e nós respondíamos, aproveitávamos para mandar, inclusive, material da secretaria, cartilhas e tudo. E elas ficavam tão felizes que elas muitas vezes nos respondiam novamente, mandando presente, agradecendo. E aí é que a gente vê a sensação mesmo da pessoa se sentir cidadã, valorizada, e receber uma carta da presidência da República em retorno àquilo que ela nos demandou. Passar então para a mesa, professora Amélia, das considerações. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo testemunho. Daí eu começo eu chorei muito. Sabe? Eu estava contando ao Romão que ainda foi uma época que o MDS não tinha muito espaço e tal. Então, no geral, eu ficava na mesa de alguém que estava de férias ou no canto da mesa de algum amigo, com aqueles caixotes, né? E o pessoal só passava e me olhava. Então eu estava rindo da situação. Teve uma situação que você ri porque a desgraça é muita, né? O cara estava indo procurar emprego, com todos os documentos na mão, foi roubado, e para desgraça ainda roubaram a dentadura dele. Então ele não conseguia nem procurar emprego. Certo? E de outras, assim, de uma calamidade total. Houve um caso de uma carta que eu não li, que foi muito contundente, em que a pior desgraça é maior ainda. Era uma mãe de família que tinha vários filhos, não me lembro quantos, e tinha um filho com paralisia cerebral. Como tinha um filho com paralisia cerebral, o filho recebia o benefício de prestação continuada, que é o salário mínimo. E o filho morre.
E o problema dela era o que dar de comida para os outros filhos. Isso é o extremo do extremo. Né? Então, eu chorei muito. Poucas cartas relatam que receberam uma resposta. Eu não sei como era tratado isso na presidência. Eu peguei essas cartas na ouvidoria do MDS, tá certo? Através de arranjos não institucionais. Né? Porque se fosse pelas instituições, eu não teria acesso. Né? E eu queria muito, porque são pessoas no seu estado puro de vida que têm uma relação direta com o Estado. E eu queria saber como é que era isso. Já que a gente fala em partido, sindicato, organização social, movimento social, conselho e tal. Né? Pouquíssimas fazem o relato de terem recebido alguma coisa. Uma eu li aqui, né? Que a presidência respondeu. Algumas respondem muito brava. Eu escrevi para o presidente, por que é você que me respondeu? Ô presidente, eu escrevi para você. Né? E quando eu não perguntei para ele se ele chegou a ler as cartas ou não, mas quando eu entreguei, porque quando ficou pronta a edição, eu falei, eu não ponho na praça porque eu quero dar para o Lula. O livro é dedicado a ele e a meu neto, claro. Ele ficou muito emocionado. Ele e a Marisa ficaram muito emocionados. Ana Paula, embora eu não entenda nada de gênero, só o suficiente em sendo mulher, eu topo. É comigo não. Pode falar para Leonor que eu topo. E o Paulo Henrique, porta de entrada e porta de saída. O Patrus, amigo aqui do Romão, odiava a porta de saída. E ele tinha razão, porque ele falava que porta de saída é a serventia da casa. Então você estava botando para fora as pessoas. Né? Não é que o que é de qualidade eles querem, não foi nesse sentido que eu falei. Eu falei o seguinte, numa situação precária de mercado, precária de trabalho, eu não troco o seguro pelo incerto. Eu trabalhava com um gestor de carreira do Piauí, e ele falava, melhor o que você está fazendo. Eu falei, o que eu estou fazendo? Ele falou, meus parentes tudo do Piauí estão reclamando que agora não consegue mais empregada doméstica por R$5 o dia. Eu falei, pera lá, o que o Bolsa Família está dando? Condições mínimas para esse pessoal negar condições indignas de trabalho. O zelador sai do Rio de Janeiro e volta para Pernambuco porque lá tem o Bolsa Família. Vai ver como é que esse zelador mora e o tanto que ele trabalha, a exploração de trabalho dele e quanto que ele ganha. Tá certo? Então, eu acho que não é só a questão de qualidade, é mais do que isso. É fazer sentido. Tá certo? Essas pessoas têm projetos de vida. Para elas, para os filhos delas, tá certo? Aquilo fazer sentido. Tá certo? É isso que faz com que na área social tem muito um termo que eu odeio. Dois. Um é mudar comportamento. Né? Vá para o meio do inferno mudar comportamento. Né? Eu tenho que mudar a atitude das pessoas. Isto é, fazer com que elas possam tomar decisões tendo acesso à informação. É isso. E tomar decisões com responsabilidade. E não fazer, você vai fazer tal coisa porque senão eu te castigo. Né? A segunda coisa é aderência ao programa. Gente, aderência é durex, esparadrapo, qualquer coisa. Né? É a adesão ao programa. É diferente de aderência. A aderência eu faço de uma forma passiva.
A adesão eu faço se aquilo me faz sentido. Percebem a diferença? Sabe? Daí reclamam que as políticas não servem, que não fazem. Claro, não me faz sentido. Meu neto tem 7 anos, ele resolveu ano passado que ele não sabia ler. Daí eu e meu filho tentamos ver o processo de alfabetização da escola. Não conseguimos adivinhar, devia ser por imagem e por frequência. Na cabeça dele não fazia sentido. Então ele não sabia ler. Até que um dia ele quis ler uma história, leu. Ele ia no computador para fazer joguinho. Mas as coisas da escola ele não lia. Claro, não fazia sentido. Né? A gente aprende muito criando filho. Né? Tá certo? Se esses programas não têm sentido, quer dizer, as ações educativas da assistência social. Né? Eu fiz algumas pesquisas para saber como é que o Bolsa Família e o Programa Saúde da Família se casavam. Não casam, são divorciados, sabe? Não casam. Né? Daí a Flora falava assim, não, é que como eu faltei em 2 reuniões da ação educativa, me cortaram o benefício. Bom, isso é contra o programa. Está desobedecendo o programa. E isso foi aleatório da assistente social. É um Estado arbitrário. Esse Estado não cria cidadania. Porque é a assistente social que é a todo-poderosa. E frente a ela eu não tenho como reagir. Certo? Para uma outra a gente perguntava, você foi ou foi? Ah, e o que trataram? Ah, foi legal, mas eu não me lembro qual era o assunto. Quando é que foi isso? Ontem. Então, provavelmente fizeram uma atividade que não tinha o mínimo sentido para ela. Porque senão ela ia se lembrar. Ela não se lembra de novela? Eu me lembro. Né? Ela ia se lembrar. Então, eu acho que quando a gente fala em qualidade, não é só a qualidade técnica ou o compromisso, certo? Deste, daquele outro. É o como se fazer. Hoje eu estou convencida que políticas a gente tem muito. Temos instrumentos para as políticas, temos técnicas. Esse é um dos países mais avançados da América Latina nesse sentido, para não falar se exemplo mundial com a Fundação IBGE. Né? O problema é qual é o conteúdo que a gente dá para elas. Qual é a nossa adesão? É a aposta na cidadania e na democracia ou é a aposta numa eficiência? Certo? Como coisas separadas. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiria muito brevemente, alguém mais gostaria de se expressar ou dirigir uma pergunta, mas de forma bastante breve. Alguém mais? Por favor. Hã? Eu não, porque no geral se inventa o público não vai vender livro, senão não vai vender livro. Eu me doei, minha filha, CGU eu não fico. Senão ela até tinha feito uma banquinha lá fora, mas CGU eu não fico. Tá, eu já dou. Por favor, mais uma última pergunta, então, para que a gente encerre. Bom, na verdade, mais um agradecimento mesmo, pelo evento todo, né? O Romão, a professora Amélia. E, assim, um destaque, quando a senhora fala, o quanto para nós é importante, quando a senhora fala do controle público, não é? O desafio para nós é cada vez mais contribuir nessa participação cada vez maior, já em visão do controle público, né? E agradecer realmente todas as contribuições. Muito obrigada. Obrigada. Bom, então, a professora Amélia vai divulgar o site. Olha, é da editora Azougue,
Azougue. A-Z-O-U-G-U-E. A-Z-O-G-U. Eu não sei se eu lembrar. A-Z-O-U-G-U-E. É igual a Soul, só que com Z. Isso. .com.br. Se quiserem comprar, é só botar vendas@azougue.com.br. Chama Cartas ao Presidente Lula. Bolsa Família e Direitos Sociais. Cartas ao Presidente Lula já chega. Falar com a Leonora. Eu queria então agradecer a presença da professora Amélia Con. Estabelecemos aqui o começo de uma conversa longa que não se resume agora à perspectiva de gênero, mas são tantos os temas que a gente pode oferecer a pesquisa, a reflexão, que é muito agradecida pela oportunidade. O pulso, a vida que pulsa das cartas, essa dimensão, a vocalização das necessidades, do acesso a direitos, da compreensão da relação com o Estado, como garantia, como indicação dos direitos, de justiça e dignidade, é para nós a pedra de toque da atuação do ouvidor. E suas cartas de talento. Muito obrigado por trazermos aqui esse público que justifica a nossa atuação. Quero agradecer a todos vocês. Eu fiquei a maior parte do tempo à frente desse evento aqui, falando sobre ouvidoria, mas queria muito também, do mesmo modo que a professora Amélia deu voz às pessoas que com ela conversaram, com o presidente dialogaram. Também queria agradecer a toda a equipe da OGU. Aqui vejo Vera, Edgar, Janaína, Anjuli, Zélia, Ricardo, Márcio. Quem mais está por aqui ainda? Bom, o Ricardo está lá esperando para levar a professora Amélia ao aeroporto. Sandra, Ivan, quem mais? Márcia. Enfim, todo um pequeno conjunto de pessoas. O Paulo, o Marcelo também, que foi levar o Pedro e fez possível esse encontro. São as pessoas com as quais vocês conversam todos os dias, que estão à frente desse trabalho de coordenação, de integração da ouvidoria. Quero agradecer muitíssimo a todos vocês. Esse é um momento rico para todos nós, para essa pequena equipe tão valorosa, que a partir dessa reunião é que a gente consegue organizar muito melhor todo o trabalho do ano inteiro. Então nós nos conhecemos, nós nos falamos, nós compreendemos melhor as necessidades, porque a Ouvidoria Geral da União tem, entre outras clientelas, entre outros públicos, que atendê-los adequadamente, atendê-los de forma efetiva. Então, muito obrigado em nome da CGU, em nome da Ouvidoria Geral da União, em nome de toda essa equipe que com a gente tem conseguido tocar e agora com vocês todos juntos realizar o sonho do sistema e da organização da integração da ouvidoria. Muito obrigado a todos, boa viagem para aqueles que viajam, bom final de semana a todos vocês e estaremos juntos, professor. O livro está aqui e depois é problema do Romão saber o que vai fazer com ele.